Começaram as obras no quadrilátero central de Ribeirão para a construção de corredores de ônibus. E mês que vem está previsto o começo da revitalização da Avenida 9 de Julho. Preocupação para o comércio, que cobra um plano de trânsito alternativo e um cronograma de obra que seja eficiente. No centro da cidade, as obras já começaram pela Avenida Jerônimo Gonçalves, pela parte de acessibilidade nos cruzamentos e também adequações nas calçadas. É o início para a implantação dos corredores de ônibus que vão passar pelas ruas Visconde de Inhaúma, Barão do Amazonas, Lafayette e Florencio de Abreu. O pavimento das quatro será modificado para suportar o trânsito pesado dos coletivos. O prazo de conclusão é de 1 ano e o comércio varejista já está preocupado com o possível transtorno para os clientes. Ajudaria bastante. Primeiro, uma obra acelerada, não demorar tanto tempo, porque o corredor realmente é necessário, mas não uma obra tão prolongada. E fazer com que tenha pontos para as pessoas estacionarem, para facilitar o acesso à loja, porque às vezes a pessoa é cadeirante, ela não anda direito, é idoso, não pode parar muito longe para vir a pé. Isso vai atrapalhar. Sincovarp e CDL entendem que é preciso fazer obras que melhorem a cidade. No entanto, também entendemos que é preciso que se tenha equilíbrio e bom senso para conciliar todos os interesses das partes envolvidas. E uma dessas partes é o comércio varejista, que já foi muito penalizado pela pandemia. Muitos lojistas estão arcando com as dívidas ainda adquiridas durante a pandemia, e essas obras elas vêm causar transtornos, e a gente está buscando o quê? É conciliar os interesses para que se garanta o mínimo de prejuízo, para que se garanta que pelo menos os consumidores tenham acesso às lojas e que os funcionários e lojistas também consigam chegar nos seus locais de trabalho. Junto com as obras do quadrilátero central, também vão começar as da Avenida 9 de Julho para revitalização do local e construção do corredor de ônibus. A preocupação dos comerciantes é com possíveis prejuízos e eles cobram um plano de trânsito alternativo e um cronograma de cada etapa da obra. Fundamental que a gente tenha uma clareza e uma transparência do poder público em relação ao cronograma dessa obra, né? Eu acho que a melhoria é bem-vinda, é necessária. A avenida está num abandono há muitos anos, ela está com o tráfego totalmente comprometido. Já temos aí uma obra no entroncamento lá da Independência, aqui com a Avenida 9 de Julho, que já tirou essa capacidade de circulação e comprometendo inclusive os nossos negócios, que já vem de uma pandemia que debilitou bastante as empresas, e agora com uma obra que é bem-vinda pelas melhorias que promete trazer, mas que precisa ser feito de uma maneira bastante responsável, de bastante transparente, para que o empresário, o comerciante, o lojista possa também se organizar para conviver com essas obras, né? Serão 12 meses de obra em que será feita a troca de todo o pavimento desde a base. Para isso, os paralelepípedos serão retirados para fazer um contrapiso, depois colocados novamente e prontos para receber os corredores de ônibus. O canteiro central também passará por restauração. Será feito ainda um sistema de drenagem ligando a 9 de Julho ao córrego Retiro Saudoso, na Avenida Francisco Junqueira, para amenizar as enxurradas que se formam no cruzamento das ruas Rui Barbosa e São José. Mais de 31 milhões de reais serão investidos no projeto. Uma sinalização de trânsito eficiente durante as obras é um dos apontamentos da Associação Comercial e Industrial de Ribeirão. Nós fizemos um levantamento do que ocorreu de errado e falho nas obras em outros locais da cidade, e diante disso verificamos que uma das principais causas de reclamação e de transtorno para os comerciantes é a falta de sinalização no entorno das obras. Então nós tivemos reuniões com a Transerp, fizemos pedidos de melhoria nessa sinalização, principalmente quanto ao cronograma antecipado de quais ruas sofrerão alteração de trânsito, inversão de mãos quando necessário, realocação de estacionamento, tudo isso para municiar o empresário residente ali ou residente ali de maiores informações. O secretário de Obras garante que já tem um plano de sinalização aprovado pela Transerp e tudo será feito de maneira organizada para não prejudicar os comerciantes. Todo esse processo com os comerciantes nas datas importantes ao comércio já foi discutido junto com as associações, e nós estamos
um bom entrosamento no sentido de estar sempre comunicando minimamente com uma semana de antecedência o cronograma da semana seguinte para que o comerciante possa se programar. O Sindicato do Comércio Varejista e a Câmara de Dirigentes Lojistas temem que as obras da área central se conflitam com as da 9 de julho. E se isso ocorrer, o transtorno será ainda maior. Quando a gente soma as obras da 9 de julho, que impactam o Boulevard, que é outro centro comercial importante, com as obras do centro da cidade, a gente acaba entendendo que é preciso um olhar especial para esse período. Por exemplo, seria muito complicado que o cronograma de obras da Avenida 9 de Julho coincidisse com o trecho de interdição dos corredores de ônibus junto a 9 de julho também. Aí a gente vai somar os problemas. Seria importante que a Prefeitura visse os cronogramas e que ela pudesse, enquanto está fazendo a obra num determinado trecho, concentrar em outro trecho, para que então você tenha alternativas e brechas para a circulação e que cause menos transtornos para as empresas dessas localidades. A região central é a região que vai interligar quase todos os corredores. Então, essa interligação, essa interface, em determinado momento, ela vai acontecer. A CIP teve a preocupação de pedir, tanto para a Secretaria de Obras quanto a construtora e Transep, que organizem esse cronograma de modo que nas datas sazonais importantes para o comércio, Dia dos Pais, Dia das Crianças, a Black Friday, Natal, essas obras sejam realocadas para outros pontos com menos fluxo de pessoas, de modo que não atrapalhe aí o tráfego de clientes consumidores nessas lojas. Exatamente. Nós sabemos que é o tipo de obra que tem data para começar, mas que não é certo de quando vai terminar. Pode acontecer intempéries e outras variáveis que comprometam. A gente entende que tecnicamente isso pode acontecer, mas isso significa que um gerenciamento responsável pode minimizar esses danos. E a gente precisa que haja essa disposição pública de fazer esse gerenciamento acontecer e nos manter informados de maneira antecipada para que a gente também possa participar do desenvolvimento da obra de maneira acordada, né? Gislene Lopes para o Jornal da Clube. Para falar mais sobre esse assunto, no nosso núcleo de jornalismo está a doutora Ademar Padrão, advogado. Doutora Ademar, nós vimos aí a preocupação do comércio com essas novas obras. Quais cuidados a prefeitura deve ter, então, para não causar um caos no trânsito? Uma ótima tarde ao senhor. Boa tarde, André, e a todos que assistem e acompanham o Jornal da Clube. André, de acordo aí com a dimensão dessa reportagem, muito bem feita, eu me sinto até à vontade para expressar aqui um pensamento meu, próprio meu, né? Eu me pergunto, parece nos últimos 12, 13 anos que alguém não gosta do centro da cidade de Ribeirão Preto, dos moradores e dos comerciantes, né? Por quê? Digo sempre aqui com vocês, não é algo fácil de fazer. A cidade é um organismo vivo, então ela necessita uma renovação continuada. Mas, perante uma questão de gestão pública e administração pública, não existe o que a gente assiste em Ribeirão Preto da conveniência e da oportunidade da administração fazer do jeito que ela faz. Eu vejo até que é uma forma assodada, porque estamos falando de um conjunto de obras que vai sair no mesmo tempo. E não adianta avisar um comerciante ou um morador uma semana antes, sendo que, na verdade, vai travar todo o centro da cidade. Isso é nítido. Então, o caos que a prefeitura tem que evitar, na verdade, ela já criou. O que ela vai ter que tentar fazer agora, já que ela não conversou no tempo certo, da forma certa, com os interessados, que é todo munícipe, agora ela vai ter que tentar uma saída que não sabemos qual vai ser, de acordo com o que acontecer. Então, o planejamento é o último que, na verdade, existe na questão do impacto que isso tudo vai causar. O que existe agora é uma necessidade de obra por conta da prefeitura, por ideia da prefeitura. Apoiamos a melhoria da cidade, sabemos que algumas obras melhoram, mas não é o que vai dar de resultado na vida prática das pessoas. E isso vai afastar muitas pessoas do centro da cidade, seja numa questão de residência ou de comércio. Isso não é bom para ninguém e é um mau exemplo que pode levar a outras situações por toda a cidade de Ribeirão Preto. E as entidades, doutor, que representam aí o comércio, temem uma situação pior quando essas obras que já estão acontecendo na área central se conflitarem também com essa da 9 de julho, que vai começar no mês que vem, e isso pode acontecer nas palavras do secretário de Obras. Ou seja, pode acontecer, se a prefeitura já está prevendo que pode acontecer, se espera no mínimo, então, um plano B. André, na verdade, né, infelizmente, faltou o plano A.
Então, como não tem o plano A, e o secretário é uma pessoa muito capacitada para resolver problemas e crises, porém, na verdade, o que deveria acontecer antes de chegar no secretário, a execução da obra, era uma concepção política da administração principal, que é o prefeito, no sentido de diluir as obras de uma maneira que não afetasse tantas pessoas num tempo só. Está adensando uma medida administrativa com uma execução de obra muito pesada. Seria mais ou menos como exemplo um paciente fazer várias cirurgias num único momento. Ele pode chegar a óbito se ele não suportar a quantidade de intervenções. Então, o que nós estamos falando, na verdade, é uma questão de concepção política, de como fazer a gestão. Por isso que eu disse inicialmente que parece até que alguém não gosta do centro da cidade. E o prefeito, que visitou outros países, fora inclusive do nosso continente, sabe que tudo parte do centro da cidade. O que fizer de bem feito no centro da cidade vai dar reflexo em toda a cidade. O que fizer mal feito no centro da cidade vai dar ruim para toda a cidade. Então, veja, administração e planejamento. Temos boas pessoas para executar essa obra, mas a obra em si considerada, inclusive no âmbito do chamado transporte público, que seria a mobilidade, não vai ser bom para o município. E veja, 12 meses de obra, estamos falando, na verdade, disso chegar até o final do ano que vem. Eu pergunto, será que o comércio e a população do centro vai aguentar até lá? Eu tenho dúvida. Até porque esse pessoal, doutor, o senhor tocou num ponto importante, já vem sofrendo desde a pandemia, né? Muitas empresas não conseguiram se recuperar naquele pós-pandemia, fecharam até as portas. Agora, quando a pessoa se ligar que ela precisa ir comprar um produto, uma roupa e imaginar o transtorno que vai estar aqui no centro, ou seja, vai afastar muitos clientes, vai piorar a situação. Sim, e sabe, André, a pandemia, na verdade, só aconteceu para a iniciativa privada. A iniciativa pública, ela não teve problema com a pandemia. Infelizmente, eu tenho que afirmar isso. E o reflexo da pandemia realmente é hoje. Agora, como que vai o comércio retomar essa situação, né, administrativa e econômica, sendo que vai sofrer mais um ano pela frente? Lembro ainda, a segurança do trânsito. Tivemos um acidente grave hoje cedo. O reflexo da má gestão no centro da cidade e na questão do quadrilátero leva a um trânsito mais nervoso no entorno. E aí as pessoas acabam querendo tirar a diferença da perda de tempo no centro, andando mais rápido em avenidas ou até não observando a legislação de trânsito. Não que isso justifica, mas explica. Então, não está sendo olhada a cidade de uma maneira ampla, somente pontual e somente a obra pela obra. Não vai dar certo. Aqui chama atenção para finalizar. Onde está a Câmara Municipal? A ACI participou, mas por que não discutir isso muito antes de começar a execução da obra? Aonde está a Associação de Engenharia? E por que está calada a OAB? Então, aí nós temos aqui um conjunto de omissões que ajuda a piorar o que estamos falando. Doutor Ademar Padrão, advogado, agradeço muito a sua gentileza, a sua presença aqui, doutor. Um abraço, até mais. Eu que agradeço mais uma vez, André.